próxima atração no canal 25, programa Tempo de Reflexão. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no programa Tempo de Reflexão, um programa que a gente faz com todo carinho, com todo amor, para que chegue a você uma palavra vindo da parte de Deus, que possa renovar o seu dia, renovar a sua semana, trazer as orientações que você precisa de uma forma objetiva, ao ponto de mudar a sua vida, mudar a vida da sua família e contribuir para a melhoria da sua história, porque Deus nos colocou aqui nessa terra para sermos felizes. Então, se você tem algum ponto da sua vida que não está feliz, quem sabe hoje Deus pode falar com você e você pode reconstruir esse ponto para alcançar aquilo que você sempre quis. Eu quero deixar aqui para você os nossos horários aqui no Tempo de Reflexão. Nós gostaríamos de receber você, receber a sua família, nos conhecer pessoalmente, para falar um pouco daquilo que o Deus na prática, que nós sempre falamos aqui, vem fazendo em nossas vidas, vem fazendo em nossas histórias. O Tempo de Reflexão ele fica na Rua do Retiro, número 371 aqui em Jundiaí. E você pode vir aqui às terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Você vai nos encontrar aqui em uma reunião extremamente objetiva, uma reunião assertiva que vai direto ao ponto, falando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós ouvimos aqui alguns depoimentos daquilo que Deus já vem fazendo na história das pessoas que frequentam aqui as nossas reuniões. Inclusive, uma das últimas reuniões que nós tivemos depoimentos maravilhosos, tivemos depoimento de reconstrução na vida financeira, reconstrução da família, reconstrução da pessoa que antes tinha medo, não conseguia confiar em ninguém, mas que hoje, a partir do momento que resolveu assumir um compromisso com Deus, a sua vida mudou completamente. Só esses depoimentos já bastariam para a gente, porque a gente já teria ganhado aquela noite que foi extremamente especial. Mas ainda tivemos uma ministração que Deus falou grandemente aos nossos corações e é justamente isso que a gente quer passar para você, sem aquela formalidade, aquele peso da cultura religiosa que a gente está acostumado por aí, mas falando de uma forma bem tranquila, informal, realmente falando do Deus Pai, que nós tanto queremos na nossa vida. Quero deixar um convite especial para você que é líder empresarial, para você que é líder corporativo, que é executivo. Nós teremos aqui mais um fórum de líderes aqui no Tempo de Reflexão. Marca aí na sua agenda, separa um tempinho para você vir aqui e ouvir algo que vai mudar realmente a sua vida, o caminho que você vem trilhando com os seus negócios, tá? Então, nosso Fórum de Líderes, ele vai agora acontecer no dia 16 de junho, a partir das 7h30 da noite, 19h30, nós estaremos aqui em uma grande festa, muitos outros líderes corporativos estarão aqui, a gente vai ter um café especial, a gente vai ter um palestrante da área de vendas, falando um pouquinho sobre o mercado, sobre como você otimizar as vendas dentro da sua empresa, passando algumas estratégias para que a gente consiga avançar no mundo natural também. E nós estaremos todos aqui para conhecer você, para te dar um abraço, para mostrar nossa casa. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre vendas, fica aqui o convite, dia 16 de junho, a partir das 19h30, o nosso Fórum de Líderes, que vai acontecer no Tempo de Reflexão e você é o nosso convidado especial. Hoje nós estamos em um programa onde eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a sua autoestima. Como anda a sua autoestima? Porque de vez em quando a gente fica procurando resolver os problemas que estão fora da gente, os problemas externos, a gente fica preocupado com a nossa conta bancária que não muda, a gente fica preocupado com as coisas da nossa empresa que não mudam, as coisas da nossa família que não mudam, e a gente fica se degladiando com esses problemas, brigando com tantas adversidades que estão à nossa volta.
Mas, se a gente for parar para pensar um pouco e for voltar ao começo de tudo isso, aonde esses problemas estão começando, a gente vai chegar ao ponto, à conclusão de que muitos desses problemas, eles estão acontecendo, eles estão tomando cada dia mais uma proporção maior, porque nós estamos com a nossa autoestima com problemas, com ela derrubada, verdadeiramente com uma baixa autoestima, com problemas justamente nessa área. E se a gente não conseguir reconstruir, se a gente não conseguir entender quem nós somos diante de Deus, o quanto Ele se importa conosco, se a gente não começar a olhar para o nosso coração e ver o quanto nós somos especiais para Deus, a gente não consegue resolver um caminhão de problemas que a gente tem aqui fora. Então eu gostaria de falar um pouquinho com você, fazer uma reflexão com você de como está a sua autoestima. Você sentado aí no seu sofá, pensando naquele monte de coisa que vem acontecendo na sua vida, como é que está o seu coração? Como você está se vendo? Quando você acorda pela manhã, quando você se olha no espelho, o que você se vê? Quem você se vê? Você se vê como uma pessoa que vai vencer aquele dia, como uma pessoa que vai conseguir os resultados que você precisa? Você acorda animado, você confia naquela pessoa que te olha de volta quando você olha para o espelho, ou você não tem tanta confiança assim? Será que as adversidades da vida, será que outras pessoas falaram tantas coisas que, por algum motivo, a sua autoestima, ela caiu, ela ficou machucada, ela ficou derrubada e por isso você começou a se sentir paralisado, preso por algumas coisas que vêm acontecendo na sua vida? Como é que está a sua autoestima, sabe? A gente tira muito tempo para o nosso trabalho, a gente tira tempo para a nossa família, a gente tira tempo para o nosso lazer, a gente tira tempo para uma série de coisas na nossa vida. Mas, de vez em quando, a gente precisa tirar um tempo para nós, para caminhar dentro do nosso eu interior, para caminhar dentro do nosso coração, para ver como que estão as coisas interiormente. Como que está a nossa autoestima? Será que não é por causa disso que alguns problemas você não tem conseguido resolver? Porque quando a gente tem uma autoestima que ela está para baixo, né, que é aquela famosa baixo autoestima, quando a gente está com ela derrubada, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente não consegue resolver uma série de coisas que nós precisamos. E aí a gente começa a se sentir paralisado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, fazer essa reflexão com você. E à medida que a gente for fazendo essa reflexão, caminhe um pouco dentro de você. Se dê um tempo, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, não se preocupe com aquilo que você tem que fazer no mundo externo, quem sabe amanhã, ou hoje mesmo, alguma situação que você tem que resolver, mas caminhe dentro do seu coração e olhe exclusivamente para você. Isso não significa ser egoísta, mas significa que você vai tratar um pouquinho do seu coração, da sua alma, do seu eu interior. Que essa pergunta, que ela comece a tomar uma proporção maior na sua vida. Como está a sua autoestima? O que eu vou falar aqui é aquilo que Deus ele tem para a sua vida. E aí você faz esse paralelo de como está a sua história. Então eu quero pedir licença para você, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar com esse bate-papo de como é que está a sua autoestima. Já voltamos. Voltamos, estamos aqui no programa Tempo de Reflexão, onde nós estamos falando um pouquinho sobre a autoestima, como está a sua autoestima. Espero que nesse intervalo você tenha pensado um pouquinho sobre isso, porque a partir de agora Deus vai começar a dar algumas respostas para você. E encare dessa forma, porque Deus ele não fala com a gente de forma aleatória, não, Ele é preciso, Ele realmente fala individualmente com cada um que resolve prestar atenção à sua voz.
Lá em Gênesis, no capítulo 1, está facinho de você encontrar, no versículo número 26, quando Deus ele foi desenvolver a coroa da sua criação, ou seja, você, quando ele foi criar o homem, criar lá toda a humanidade, ele falou então para todas as pessoas tudo que estavam junto com ele, né? Falou assim, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, a Trindade Santa, conversando lá, eles falaram, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso significa? Significa simplesmente que quando Deus ele olha para a sua vida, ele vê alguém que é a imagem e semelhança dele. Olha que coisa importante, como é maravilhoso a gente ter essa consciência fortalecida dentro do nosso coração. Então é dessa forma que Deus nos vê. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha diante da gente, Ele vê alguém que é a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a importância que Deus dá para você. Quando Ele criou as outras espécies, Ele fez de uma outra forma, mas quando Ele foi criar você, Ele fez questão de criá-lo à imagem e semelhança dEle. E todas as vezes que Deus olha para você, Ele olha um reflexo dEle mesmo. Então essa é a importância que você tem para Deus. O que nós precisamos é mudar a nossa visão, parar de ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso lado e a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção na forma como Deus olha para nós. Porque nós somos a imagem e semelhança do próprio Criador. Comece a pensar um pouco sobre isso, comece a meditar um pouquinho sobre essa verdade que Deus ele lançou sobre a nossa vida. Quando Deus estava lá fazendo isso e falando, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, Ele sabia exatamente da sua história, porque Deus ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E Ele sabia aonde você estaria hoje, que você estaria ouvindo essa palavra hoje, e ainda assim Ele não, em nenhuma hipótese, abriu mão dessa verdade. Ele ainda assim criou você, me criou a sua imagem e semelhança. Então, quando nós não valorizamos a nossa autoestima, quando a gente permite que a nossa autoestima seja derrubada, quando a gente para de confiar em nós mesmos, o que a gente está fazendo, na verdade, é parando de confiar em alguém que é a imagem e semelhança do próprio Criador de todas as coisas. Comece a fortalecer essa verdade dentro do seu coração. É uma das primeiras coisas que você precisa fazer para reconstruir a sua autoestima. E uma vez a sua autoestima reconstruída, o que vai acontecer? Você vai começar a lidar diferente com os problemas da vida, com as adversidades da vida. Você vai conseguir lidar de uma forma diferente, você vai começar a ser mais ativo, você vai começar a visualizar outros caminhos só pelo fato de reconstruir a sua autoestima. E como a gente reconstrói? Entendendo que você é a imagem e semelhança de Deus. De vez em quando a gente deixa algumas coisas negativas paradas dentro do nosso coração e a gente fica ouvindo isso, meditando sobre essas coisas negativas, pensando e repensando sobre essas coisas negativas, isso vai roubando a nossa energia. Mas eu queria que você permitisse que essa verdade vindo de Deus para você ficasse dentro do seu coração e que você começasse a meditar sobre ela. Poxa vida, eu sou a imagem e semelhança do próprio Criador. Por que eu estou me tratando dessa forma? Poxa, eu sou a imagem e semelhança do próprio Criador. Por que eu permito que as pessoas me tratem dessa forma? Eu sou a imagem e a semelhança do próprio Criador. Por que eu permito que a adversidade, que as circunstâncias me tratem dessa forma? E isso vai começar a dar uma força no seu coração de que você nunca tinha tido antes. E isso vai ser o começo da reconstrução que Deus ele quer fazer em sua vida. E para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente dá esse passo de reconstrução da nossa autoestima,
como que a gente eleva a nossa confiança para visualizar novos caminhos para a nossa vida, novas soluções para as adversidades que a gente está passando, eu queria dividir em duas fases essa reconstrução da sua autoestima. Primeiro, nós temos a promessa, a verdade de Deus, que nós somos a sua imagem e semelhança. Então, em cima dessa base, nós vamos começar a reconstruir a nossa autoestima. Primeira coisa, eu quero que você encare o seu coração como uma plantação, como um campo para a gente plantar algumas coisas. Deus, na sua palavra, Ele sempre traz a figura do agricultor, né? Que é aquela pessoa que trata a terra, que ela cuida da terra, para depois plantar uma semente e aí sim esperar que essa semente dê o fruto que ele tanto precisa. Então a gente vai trabalhar de duas formas. Primeiro, tratando a terra. Quem é a terra? É o seu coração. Porque se a gente plantar algumas sementes, talvez porque o seu coração ele está um pouco machucado, porque ele está com algum problema, ele talvez não faça germinar essa semente e aí a gente não vai ter o fruto que nós precisamos, que é a reconstrução da sua autoestima. Então, para a gente começar, a gente pode começar pensando sobre como está o nosso coração. O nosso coração, com que terra ela parece? Ela se parece com aquela terra boa para plantar, que está tudo de acordo, que ela está preparada para receber uma semente nova? Ou ela se parece mais com aquela terra que está árida, rachada, que ela está sem vida, que é uma terra que realmente não pode produzir nada que a gente queira melhorar para a nossa vida? Como que está? Se você fosse visualizar o seu coração como uma terra, como que você visualizaria ele? É uma terra rachada, é uma terra boa? Se ela estiver rachada, a gente precisa tratar primeiro desse coração. Para você reconstruir essa autoestima, você precisa tratar desse coração, tratar dessa terra. Algumas coisas têm que ser removida, algumas coisas têm que ser retirada, algumas coisas precisam ser acrescentadas. É esse o trabalho que o agricultor faz. Ele vai lá, ele cuida da terra, ele remove essa terra, ele vira tudo essa terra, ele coloca lá alguns produtos para trazer vida para a terra novamente, ele tira alguns entulhos, as coisas que não vão servir, as coisas que estão roubando a energia dessa terra, a vitalidade dessa terra, para depois plantar. Porque a gente não consegue falar sobre como reconstruir a nossa autoestima se nós continuarmos com a nossa terra como um terreno árido. Porque alguém que tem uma autoestima que está baixa, alguém que não confia em você, alguém que não consegue visualizar a sua vida como Deus a vê, que não consegue entender que é a imagem e semelhança do próprio Criador, essa pessoa é uma pessoa que ela está sempre disposta ao negativismo, é uma pessoa que ela acaba não se cuidando muitas vezes, é uma pessoa que ela não consegue ter uma visão ampliada da sua vida. E se a gente tiver dessa forma, nós não vamos conseguir receber o máximo de Deus em nossa vida. É uma pessoa que está sempre reclamando de todas as coisas, tudo o que acontece é motivo para reclamar, tudo aquilo que as pessoas fazem parece que sempre faz contra ela. Essas coisas a gente precisa tirar do nosso coração, para a gente plantar algo novo, para a gente reforçar a verdade que somos a imagem e semelhança do próprio Criador, de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Olha que coisa mais linda que Deus falou para nossas vidas. E nós precisamos remover esses entulhos. Então, vamos começar a tratar a terra? Para você começar a tratar a terra chamada coração, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é aceitar aquilo que você não pode mudar. Muitas pessoas ficam se degladiando com ideias, ficam brigando, não aceitam coisas que aconteceram em sua vida e que elas não têm poder de mudança sobre isso.
aquele emprego que você perdeu, aquele ente querido que infelizmente foi embora e deixou uma saudade no nosso coração, algumas coisas que aconteceram, de repente aquele relacionamento que acabou, de repente algumas coisas que aconteceram e a pessoa não se conforma com isso, a pessoa não aceita que isso ela não consegue resolver na sua vida. E ela não consegue aceitar isso. Se você não conseguir aceitar aquilo que nós não podemos mudar em nossa vida, você vai continuar ferindo a sua autoestima. Então hoje, trate do seu coração, comece a retirar alguns entulhos da sua vida, aceite aquilo que você não pode mudar. Existem ciclos que eles se fecham em nossa vida e o nosso Deus é um Deus de continuidade. Deus ele anda para frente, Deus ele está sempre conquistando, ele tem uma direção para ele andar. Aquele ciclo que ele já fechou, ele não volta atrás. Aquele relacionamento que terminou, que a gente não consegue abrir mão, não, terminou, é um ponto final. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Mas a gente precisa abrir mão daquilo que ficou no nosso passado. Aquele passado, aquela ação que a gente não consegue mudar, que nós fizemos no passado, que nós não conseguimos mudar, nós precisamos aceitar. Aceitar que esse ente querido não vai voltar mais, que a forma que ele foi, que a forma que aconteceu, nós temos que entender que cada um tem uma missão nessa terra, tem um propósito. E quando nós cumprimos essa missão, cumprimos esse propósito, nós vamos para o outro lado da vida, nós vamos para o lado espiritual da vida, a gente termina o nosso ciclo nessa terra. E Deus, ele não dá satisfação para as pessoas que ficam, porque ele tem uma história para cada pessoa. Se a história desse ente querido acabou, Deus vai levar realmente ele embora, assim como vai acontecer com a gente em um momento ou outro. Talvez sejam coisas extremamente difíceis de serem tratadas no seu coração. Mas se você quer reconstruir a sua autoestima, se você quer dar um caminho novo para a sua vida, esse tipo de entulho você precisa tirar de dentro de você. Aquele emprego onde você estava crescendo, onde você estava se desenvolvendo e por algum motivo, ou pessoas que puxaram o seu tapete, ou o mercado que deu uma reviravolta e você acabou perdendo. Se você permitir que isso continue no seu coração, sempre que você for falar, você fazer uma lembrança disso e trazendo aquele peso de ter perdido esse emprego, Deus não pode construir coisas novas na sua vida. Aquele negócio que por causa da crise, que por causa de tantas e tantas coisas, terminou na sua vida, acabou falindo, as portas foram fechadas. Olha, o problema não está em você, o problema não está na sua autoestima. Se você continuar confiando, Deus pode dar e acrescentar coisas novas na sua vida, mas você tem que abrir mão desse ciclo que foi fechado na sua vida. Porque nós não temos o controle absolutamente sobre tudo. Por exemplo, olha o tempo. Eu não sei se você gosta mais do calor, nós estamos aí próximo do inverno, mais do calor ou do frio. Mas são coisas que nós não podemos controlar. Quando passar o verão, o calor vai acabar mesmo, vai vir aquele friozinho do inverno. E a gente não pode fazer nada, a não ser colocar um monte de blusa em cima de nós. Mas por quê? Nós não podemos mudar algumas coisas na nossa vida. Então, se a gente não aceitar isso, e esse é o momento que talvez seja dolorido para você, mas é o momento de o Espírito Santo tratar a terra chamada coração. Permita-se viver um novo ciclo na sua vida. Abra mão daquilo que você não pode mudar, simplesmente abra mão. Faça esse esforço. Você pode estar pensando, Wagner, você falando parece até fácil, mas é que você não sabe aquilo que eu estou passando. Mas olha, é Deus falando com você hoje, porque Deus ele anseia em começar coisas novas na sua vida e para começar coisas novas, a sua autoestima tem que ser restaurada e ela não será restaurada se você não abrir mão daquilo que você não pode mudar na sua vida, na sua história, na sua família. Nós podemos mudar as nossas ações, nós podemos mudar o nosso coração, mas nós não podemos mudar outras pessoas. Aceite que tem coisas que você não vai poder mudar, que você vai ter que conviver com isso, que você vai ter que deixar realmente para trás, enterrado, para você começar um novo ciclo na sua vida.
Uma segunda coisa para você continuar tratando o seu coração, essa terra que chama coração, é que você tem que abrir mão das suas culpas. Eu queria que você relembrasse aquela história da Bíblia, aonde que Jesus estava indo para ser crucificado e ele passou por duas traições. A primeira traição foi de Judas, todo mundo conhece. Judas o entregou por algumas moedas, ele acabou entregando Jesus. Então, o que acontece? Quando ele fez isso, ele não conseguiu entender no seu coração que Deus poderia perdoá-lo e ele acabou tirando a própria vida. Pedro também traiu Jesus, mas ele entendeu que Deus poderia perdoá-lo e ele abriu mão das culpas. Então, abra mão da culpa, abra mão daquilo que você não pode mudar na sua história. Isso vai fazer com que você comece um novo ciclo na sua vida. E, para nós finalizarmos, volte a sonhar. Esse vai ser o ponto de restauração na sua vida. Obrigado por você ter nos acompanhado durante esse tempo. Espero que Deus tenha falado com você. Esperamos você aqui num tempo de reflexão e até um próximo programa.